Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre a vida da igreja, sobre os comportamentos que a igreja tem vivido. E ainda continuando falando sobre aquilo que comentamos no último vídeo, na última chamada, nós temos visto a importância que Jesus dava para o entendimento daquilo que era o Evangelho, daquilo que era a presença dele. Por isso um dia ele perguntou aos seus discípulos: o que vós tem ouvido falar de mim? O que vós tem ouvido dizer de quem eu sou? E os discípulos prontamente disseram: uns dizem que tu és o Messias, e outros dizem que o Senhor é o João Batista. E ele, olhando para todas essas afirmações, ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E prontamente Pedro vai dizer a palavra que tanto conhecemos: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A realidade toda é que Jesus estava preocupado em saber o que eles estavam reproduzindo daquilo que eles recebiam quando estavam com ele na sua presença, porque aquilo que eles produziam quando estavam na sua missão ou estavam fazendo seu próprio evangelismo. E você vai ver que isso é tão importante que Jesus ele chega para os seus discípulos um dia, quando Pedro, muito empolgado, diz: olha, Senhor, nós estamos arrebentando, nós estamos conquistando de forma plena, olha a multidão que está conosco. E Jesus disse: na verdade essa multidão está conosco por causa dos milagres e do pão. Ele está dizendo: o interesse desse povo é outro, não é o interesse daquilo que nós viemos. A nossa missão não é essa. E o que ele estava querendo dizer para aquele povo era: não se distraia com a multidão, porque a multidão às vezes ela vem para nos distrair. Eu tenho visto muitos ministérios que, em prol de um crescimento, têm se distraído com a multidão e têm dado só aquilo que a multidão quer. Não que crescer, não que ter multidão é errado. A questão é que eu estou dizendo que muitos estão fazendo isso. Eu conheço muitas multidões, muitos ministérios de influência que estão pregando o evangelho genuíno. Mas a verdade é que a maioria ele tem se perdido ao olhar para a multidão. E Jesus mostra para os discípulos como agir com a multidão. E ele diz: eu quero falar para vocês uma coisa: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a Bíblia diz que foram embora aquela multidão. E ele torna a reafirmar essa palavra. Estavam os 70 e foram embora também, só ficaram os 12. O que eu quero dizer para você com isso é que hoje a maioria, uma grande parte dos ministérios, eles estão tão perdidos no meio da multidão que, se eles pregarem o evangelho genuíno, o evangelho da verdade, a multidão vai embora. Por quê? Porque ensinaram que o evangelho é só felicidade, que o evangelho é só empolgação, que o evangelho é só blá blá blá, é só reteté, que o evangelho é só momentos de emoção. E aí criamos uma ambiência no nosso culto, damos um tom de uma penumbra nas luzes da nossa igreja, colocamos umas músicas num campo harmônico bem tranquila, puxamos um pouco mais nos tons, e isso traz um ambiente, as pessoas gritam, choram, e eles dizem: isso é Jesus. E elas estão apenas sendo impactadas no sentido da emoção. E por isso são pessoas rasas, fracas, que quando a realidade do dia a dia acontece, porque a verdade é que você aceita Jesus e você continua sendo humano, e você continua vivendo neste mundo, apesar de a proposta cada dia mais é você se tornar mais espiritual. Mas a questão toda é que as pessoas não têm ensinado esse evangelho, e aí por isso vemos uma igreja debaixo de tanto pecado, de tanto erro, uma igreja que está aceitando tantas coisas, e nós precisamos refletir nisso hoje, no verdadeiro evangelho, no evangelho da prioridade ao pobre, da prioridade ao mendigo, na prioridade às viúvas, no evangelho da prioridade do amor, no evangelho do investimento em pessoas mais do que em coisas. Mas hoje nós estamos vivendo a época faraônica, onde as pessoas estão mais preocupadas em construir grandes catedrais, templos faraônicos, mas não tem capacidade de investir, por exemplo, em uma estrutura para trazer as pessoas, como um colégio, como clínicas de recuperação, como escolas e
e tantas outras coisas, como por exemplo adotar um orfanato, adotar um asilo. Isso não é bom para as pessoas que estão vivendo nesse tempo faraônico. Mas esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho e a missão de Jesus é essa. E foi isso que Ele nos deu, para que enquanto nós estivéssemos caminhando, nós pudéssemos fazer a missão daquilo que quando recebemos o nosso culto, daquilo que quando nós recebemos na intimidade com Jesus, venhamos transferir para as pessoas esse amor, essa gratidão. Mas é bem verdade que hoje estamos vivendo esse evangelho deturpado, um evangelho só do interesse, o evangelho só da prosperidade, o evangelho só de partes da Bíblia. E um dia, quando Jesus Cristo, Ele orienta lá através da saída do povo do Egito, e aí você quer entender como Jesus ou como o Senhor, eu estou falando sobre a Trindade, Ele diz para Moisés o seguinte: Moisés, avisa o povo que eles vão ter que matar um cordeiro, e eles têm que comer esse cordeiro por inteiro, e não pode ser cozido, mas tem que ser feito ao fogo. Essa palavra cozido dá alusão de sopa, e sopa é mistura. Sopa você bota um pedaço de carne, bota uma batata, bota uma abóbora, uma cenoura e faz essa mistura. E Jesus está dizendo que para que o povo seja liberto, para que o povo saia desses princípios, desses dogmas errados, ele precisa comer o cordeiro por inteiro. E o cordeiro por inteiro tem parte boa, claro, tem o filé do cordeiro, tem a picanha do cordeiro, mas também tem as frissuras, tem a canela, tem o pescoço, tem as áreas que não são boas de ser digerida, mas Jesus disse que tem que ser por inteiro. E o meu desafio para você hoje é que você viva esse evangelho por inteiro, que você coma o cordeiro por inteiro, que você viva Jesus por inteiro como Ele é. Um Jesus de humildade, um Jesus sublime, um Jesus que tem prazer de habitar no meio do povo, mas que não precisamos de nada disso que temos aprendido por aí para ter a presença dEle. A presença dEle, ela é tão meiga, ela é tão linda, e o desafio é você hoje a buscar a esse Jesus de forma central na tua vida. Não pense que se você sente mais presença por causa de uma música, ou você sente mais a presença por causa de um ambiente, ou se você está no monte, ou se está na igreja, é porque você precisa conhecer Jesus de verdade. Jesus é um ser vivo. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele anda conosco todos os dias. Então não importa onde estamos, Ele está conosco. E o desafio para você hoje é esse: viva esse evangelho sem mistura. Viva esse evangelho de investir em almas, em pessoas. Entenda que quando você aceitou Jesus, tudo em você se converteu, até o teu dinheiro, a tua carteira. E muitas das vezes o que você tem é para você dividir com pessoas, ajudar pessoas que às vezes passam perto de você, estão precisando de coisas, e você fica no conforto de não achar que isso é compromisso seu, que isso é um problema do governo, ou que isso é um problema da sociedade. Não. Você foi chamado para transformar pessoas. A proposta é ser transformado para que Jesus me transforme, para que eu transforme outras pessoas. Eu costumo dizer que primeiro em mim e depois através de mim. Então que você entenda isso. Viva esse evangelho puro e genuíno, esse evangelho sem mistura. Não que uma boa música, não que um bom louvor, não que uma boa estrutura, um bom ambiente não seja colaborador, mas o princípio é viver uma intimidade com Deus, independente das áreas da nossa emoção. Lembre disso. Busque o evangelho da ajuda do céu, não o evangelho de autoajuda. Hoje estamos vivendo um evangelho de autoajuda toda hora, e as pessoas elas ficam vivendo nesse campo da alma e não conseguem sair disso, vivem essa vida. Por isso que hoje a doença do século é síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, depressão e tantas coisas assim. Por que isso? Porque as pessoas elas apostaram e depositaram em tantas coisas e se frustraram.
Porque se ela apostasse e investisse no Evangelho verdadeiro e tivesse essa coinonia, essa comunhão com Jesus, isso não aconteceria. Então pense nisso. Que Deus te abençoe e viva o Evangelho puro e verdadeiro na tua vida. Viva o Evangelho que Jesus morreu na cruz para te salvar. Que carro, casa e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Mas lembre de uma coisa, Jesus não dá nada para ninguém por necessidade. Ele só dá por um propósito. E se Deus tem te dado algo, entenda que há um propósito nisso que Deus te deu. Se Deus te deu dinheiro, te deu um carro, te deu uma boa casa, se Deus te deu um dom, um talento, há um propósito nisso. E o propósito é ajudar aqueles que são menos favorecidos. Se o que Deus tem te dado acesso a lugares que pessoas não têm tido, então entenda que isso é para que você leve essas pessoas para esses acessos onde você não tem. As pessoas não têm. Que Deus te abençoe na graça e paz do Senhor.